Olá, muito bom dia! A ciência acaba de ressuscitar um cão-lobo de 10.000 anos e ao nosso redor muda a ordem mundial. Diante disso tudo, temos uma lua cheia no signo de Libra. Eu vou tentar explicar de que maneira a gente vai conseguir se entender entre o céu e a terra pelos próximos dias. A gente vai ter uma lua cheia no signo de Libra no próximo sábado, no dia 12. Libra é o signo regido pela Vênus e no mesmo dia a Vênus sai do seu movimento retrógrado. Mas essa é uma lua cheia que vai acontecer entre uma grande quadratura, um aspecto tensíssimo, uma quadratura em T, envolvendo vários planetas, distribuindo tensões em várias direções. Nesse conteúdo eu explico que lua cheia é essa, quais são os signos envolvidos, o que a gente pode ver ao nosso redor que a gente ainda não viu, estamos vendo na atualidade o que a gente ainda não viu, o que ainda pode acontecer, quais seriam os seus possíveis efeitos coletivos e pessoais e de que maneira a gente pode caminhar aqui embaixo. Vamos começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acaba de chegar, eu me chamo Aline Macari. Eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Bom, acompanhem também a Astróloga pelas redes sociais. A gente se vê bastante no TikTok e também no Instagram, por lá, @aastróloga, simples assim. Bem, moçada, vamos começar direto pelas informações celestes. Essa é uma lua cheia que vai afetar todo mundo, porque todo mundo tem o signo de Libra no seu mapa, depende da casa astrológica, né? Mas vamos começar pelas informações. Essa é uma lua cheia que vai rolar 23 graus do signo de Libra, nesse sábado, dia 12 de abril, entre as 7h10 da noite e as 23h35, horário de Brasília. Na ocasião, como eu disse, a gente vai ter uma grande quadratura em T, que é o quê? Uma oposição entre planetas e ambos fazem um ângulo de 90 graus com um terceiro planeta. São as quadraturas que descem quadrado, né? É difícil da gente engolir, é difícil da gente resolver. São tensões entre todos os planetas envolvidos. E aqui a gente vai estar falando de planetas que vão estar fazendo uma cruz no céu entre os signos de Áries, Libra e Câncer, que são os signos mais impactados. Sobre os signos envolvidos, bom, aqui a gente está falando de pessoas que, se porventura tenham Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Marte ou Vênus nos signos mencionados, entre os graus 17 e 29 graus, são pessoas que vão ter impactos mais evidentes nas suas vidas. Se você quiser saber de maneira mais aprofundada de que maneira esse trânsito astrológico pode impactar a sua vida, entre em contato comigo por e-mail e a gente marca uma consulta, porque assim a gente vê esse trânsito e todos os outros trânsitos importantes que estão rolando no céu desse 2025 tão importante. Bom, toda lua cheia é sempre uma oposição de luminares, de Sol e de Lua. É o momento em que a gente tem o resultado da semeadura. Se a gente plantou uma semente na lua nova, a gente vai ver o resultado na lua cheia. A questão é que a gente está vindo de uma lua nova eclipsada no dia 29 de março, no signo de Áries. Deixo o vídeo para vocês entenderem que esse é o apogeu lunar de uma lua que já começa bastante complicada e a primeira lunação do ano, essa primeira lunação do dia 29 de março. Numa lua cheia a gente fica super exaltado, né? Ansiosos, agitados, então é bom a gente tentar se acalmar um pouco. Esse é um momento muito importante da gente prestar atenção em se tratando dos líquidos fora de nós e dentro de nós. Portanto, chuvas, enchentes, mas também da gente, está muito emotivo, né? E tentar segurar a peteca pelos próximos dias. Bom, queria falar agora do mapa do céu, a maneira como os planetas se organizam lá em cima, o arranjo, o desenho que eles fazem, a maneira como eles conversam uns com os outros, contam pra gente uma história que nos afeta aqui embaixo. Bom, vamos começar. A gente vai ter nessa lua cheia Sol e Quirón conjuntos em Áries. Aqui a gente está falando do Sol, que é o aspecto da consciência, brilhando conjuntamente com a ferida que nunca cicatriza, que é Quirón, o grande curador ferido ao mesmo tempo. Então aqui a gente está colocando grande evidência, percepção, lucidez, clareza em questões referentes ao passado, à infância, a questões muito antigas, principalmente questões familiares, ancestrais, também tem muito a ver porque tem câncer envolvido nesse mapa, e a gente pode perceber o quanto tem sido exaustivo
tentar bancar o super-herói, o super-homem ou a Mulher Maravilha o tempo todo. Isso gera pra gente muita exaustão e a gente pode perceber isso justamente numa lua cheia. Bom, vamos tentar entender agora a quadratura em T que forma com Marte. Se a gente tem oposição de Sol e de Lua, ambos formam um ângulo de 90 graus com Marte em Câncer. Isso acentua novamente disputas antigas, discórdias, relacionamentos do passado, questões ancestrais, questões familiares que entram em jogo, seja nas nossas vidas pessoais ou na nossa vida coletiva, porque a gente sabe que há questões muito antigas, de fato centenárias e milenárias sendo disputadas hoje no mundo. De modo que esse apogeu lunar pode falar pra gente sobre mágoas, apegos, angústias, inclusive sentimentos de revanche. Guarda essa. Um outro posicionamento que é tensíssimo, mas que não participa por pouco dessa quadratura, é a tensão entre Marte e Plutão. Plutão, nesse caso, está nos primeiros graus do signo de Aquário, mas ainda assim está valendo. E é o começo de uma das tensões mais graves do ano de 2025, que vai atravessar toda a segunda metade do mês de abril. Falei muito sobre isso no vídeo Previsão de Abril. Assistam para quem já quer se antecipar e saber o que esperar da segunda metade do mês. Tá aí o vídeo, mas a grande tensão que eu menciono no vídeo começa a dar os seus primeiros passos a partir dessa lua cheia. Aqui a gente está falando do deus da guerra, que é Marte, em oposição ao deus de transformações muito profundas, de morte e de renascimento. De modo que, na oposição a Plutão, que está em Aquário, a gente pode falar de grandes rupturas sociais e, às vezes, inclusive, rupturas familiares, ok? Ou relacionadas a velhos padrões do passado. Por isso a gente está falando tanto, e inclusive, sobre uma possível nova ordem mundial. Outro aspecto interessante no céu desse momento vai ser uma quadratura entre Júpiter e Saturno. Eu falei sobre isso no vídeo O Grande Freio. Isso aconteceu algumas vezes em 2024, fica evidente agora nessa lua cheia também. E aqui a gente está falando de Júpiter em Gêmeos, que é a grande marca de sorte de 2024 até praticamente a metade de 2025. Entretanto, todas as vezes que ele forma essa tensão com Saturno, é como se Saturno o puxasse para trás pela camisa e dissesse: vem cá, que o negócio não vai fluir. Se a gente imagina que Júpiter é o grande, é o internacional, inclusive, e Gêmeos é comércio, a gente está falando de comércio internacional enfrentando vários desafios saturninos nesse momento que freiam não apenas as nossas negociações particulares, em se tratando dos grandes empreendimentos que a gente queira, enfim, dos nossos projetos na vida, mas também se tratando de tarifaço, é o grande momento que a gente está vivendo. E isso fala de involução. Todas as vezes que a gente tem Júpiter em quadratura com Saturno no céu, mesmo em outros momentos, mesmo em outros signos, a gente pode estar falando de uma ordem social, porque são planetas sociais, falam da nossa organização enquanto coletivo. Quando eles estão mal dispostos, isso pode significar que a gente involui, que a gente dá passos para trás. Outro aspecto que é muito interessante nessa lua cheia é o seguinte: a gente vai ter uma lua cheia, como eu disse, no signo de Libra, e a Vênus, que é o planeta regente de Libra, participa dessa história. Ela vai estar em Peixes, mas vai ser o último dia da sua retrogradação, ou seja, ela está caminhando para trás. Deixo o vídeo para vocês sobre a Vênus retrógrada, para quem está muito preocupado com relacionamentos e parcerias nesse período, e é um assunto importantíssimo para essa lua cheia no signo de Libra. Interessante perceber que a Vênus só volta a caminhar para trás um pouquinho depois da formação precisa da lua cheia. Então ela está nesse movimento muito sutil, muito delicado ainda, entre o cá e o lá, entre andar para trás e andar para frente, justamente no apogeu, né, quando, digamos, o cosmos manda essa mensagem para o mundo, em se tratando dos arquétipos envolvidos, que obviamente chacoalha no mundo, em se tratando de eventos mundanos ao nosso redor e muito intimamente na nossa psique profunda. Bom, um assunto importantíssimo sobre a Vênus é o seguinte: ela é a deusa do amor, da beleza, das artes e dos relacionamentos amorosos, mas ela é também a deusa da economia relacionada a finanças, a ganhos. Imaginando que ela está caminhando para trás, a gente está vivendo um momento de retrocesso em se tratando de finanças, tanto é que a gente está vendo essa problemática toda no mundo, mas isso tudo não cabe só na conta de uma Vênus, afinal é só uma Vênus. A gente está vivendo um momento de mudança planetária, de mudança de paradigma como nunca.
Falei muito sobre isso no vídeo Plutão em Aquário, é uma nova ordem social. Esse é o movimento mais macro que pode nos ajudar a entender essa trilha de grandes mudanças que a gente está vivendo agora. Portanto, deixo os vídeos sobre Plutão em Aquário para vocês entenderem. Entretanto, talvez, quem sabe, a partir do sábado, com a lua cheia e a partir disso a volta da Vênus ao seu movimento direto, a gente tem aí um movimento econômico, digamos, um pouco mais organizado, porque atualmente a coisa está num tom de imprevisibilidade, de disrupção tão grande que ninguém sabe que direção a coisa vai tomar. Existe a possibilidade de algo se tornar um pouco menos nebuloso a partir do sábado. Vamos acompanhando? O último posicionamento do céu é o seguinte: já que relacionamentos são tão importantes, a Vênus vai estar em conjunção com Saturno e com o nó do norte em Peixes, os três em Peixes, nessa lua cheia. Peixes é o último signo da roda zodiacal e fala pra gente sobre fechamentos, encerramentos, fim de ciclo. Então a gente pode imaginar fim de um ciclo econômico, a gente pode imaginar fim de ciclos de parcerias, fim de ciclos diplomáticos ou relacionais. Tanto é que a Vênus retrógrada nesse tempo todo está repensando consigo mesma questões sobre relacionamentos, possibilidades de discordâncias, separações e até divórcios. Então é possível que com o clarão do luar, e é isso que acontece numa lua cheia, como um grande holofote que ilumina as coisas que ainda não estavam tão perceptíveis, mas a partir desse clarão tudo fica muito mais evidente, existe a possibilidade de ruptura nesse momento. Por isso a gente deve prestar tanta atenção. E aí o momento da intolerância, né? Justamente Libra, que é tão tolerante, mas quem sabe nessa lua cheia a gente possa falar de intolerância, chega ao seu apogeu e de repente a gente precisa romper com determinados elos, determinados contatos e parcerias, sejam de amor ou de negócios. A partir disso tudo, seria interessante a gente perceber de que maneira isso tudo poderia incidir na nossa vida coletiva e na nossa vida pessoal. Começo pela vida coletiva, pensando que a astrologia é um grande exercício criativo de ligar pontos e tentar fazer uma perspectiva, traçar uma perspectiva de possibilidades futuras. Comecemos pelas dificuldades diplomáticas, obviamente, a gente está em Libra. A diplomacia já vem vivendo momentos muito traumáticos nos últimos tempos. Tanto é que a gente está vendo a situação da ONU há muito tempo já, isso também, inclusive por conta de um Plutão em Aquário, também falei sobre isso nos vídeos, e todos os traumáticos ou completamente ineficientes e ineficazes acordos que foram feitos nos últimos tempos, em se tratando de cessar fogo, seja no Oriente Médio ou entre Rússia e Ucrânia, e que estão tão complicados, tão cheios de meandros, e vai e volta, e não funciona, e tanta gente morre, e tanta gente sofre pelo caminho, tudo isso tem a ver com essa configuração. Bom, essa lua cheia pode deixar ainda mais claro do que nunca essa questão, principalmente dos acordos diplomáticos entre Estados Unidos e Europa, justamente e inclusive por conta do tarifaço, né, gerando vários impactos em antigos parceiros, né, que eram históricos. Aliás, a maneira como os Estados Unidos estão se colocando agora, como o governo Trump tem se colocado, assusta analistas, porque ele tem sido muito controverso com grandes parceiros de longa data e sido muito mais conveniente ou diplomático com grandes rivais. Esse é um momento de grandes mudanças em se tratando justamente dos assuntos librianos, parcerias e como a gente age com o outro, seja um outro próximo da gente, seja um outro país, nação, em nível muito mais macro. Bom, diante disso tudo a gente pode reimaginar as situações em se tratando de Israel e Gaza e de Ucrânia e Rússia. Como eu escrevo, algumas semanas atrás a gente viu o cessar-fogo entre Israel e Gaza, e no último eclipse em Áries, do dia 29 de março, a gente viu que nada deu certo e eles foram para cima com muito mais violência, né? Bom, curioso imaginar que essa lua cheia acontece no signo de Libra, que são os signos solares de Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin. E é curioso também imaginar que é justamente nessa tensão com Libra que acordos não fluem, acordos não funcionam, dão para trás, enfim, nessa direção. Outro assunto para esse momento é involução jurídica. Acordos em se tratando de localidades
nações, acordos internacionais estão dando para trás, estão voltando atrás. Leis que eram tidas como garantidas, inclusive de proteção de determinados lugares, pessoas, minorias, estão mostrando um grande retrocesso nesse período. Isso tem a ver com as questões relativamente aos maus aspectos desse ano de 2024 entre Júpiter, que é leis, e Saturno, que em alguma medida também tem gerência sobre as questões de grande ordem, né, de segurança e de limite no mundo. Outro assunto para o momento é desglobalização. Se Júpiter é, de novo, o internacional que rege os comércios, na tensão com Saturno a gente pode ver, sim, um descaminho em se tratando de guerra tarifária, que é justamente o que a gente está vendo, com grandes dúvidas, grandes oscilações em se tratando de comércio internacional. O ponto máximo até agora, até a gravação desse vídeo, tem sido a grande tensão entre Trump e Xi Jinping, em que Trump dobra a aposta, os valores de taxações ultrapassam 100%, e se isso for de fato levado à risca, inviabiliza simplesmente o comércio entre as maiores nações do mundo. Então, como é que isso tudo vai funcionar para o resto do planetinha? A ver, é um grande momento na história do mundo. Isso ainda vai para os livros de história. Outro assunto importantíssimo tem a ver com pais, filhos e leis. Se por um lado a gente teve aí a série Adolescência do Netflix, que quem não viu ainda deveria assistir, falei inclusive sobre isso no vídeo Netuno em Áries, que é um momento importantíssimo para a gente discutir masculinidade, relação entre familiares e um momento muito tenso no mundo, novas marcas de guerra no mundo, acho que vale a pena a gente assistir. Essa é uma temática também para essa lua cheia, porque fala pra gente sobre conexão, sobre relação. Relação Libra, tem a ver com pais e filhos, Câncer. A série fala sobre redes sociais, quem são os jovens em se tratando de redes sociais, tem a ver com Aquário. E novas leis que podem reorganizar, aí também haveria, imagino eu, um aspecto positivo, espero que sim, que afinal de contas esse filme veio para trazer perspectivas muito necessárias e urgentes para o momento. Todo mundo deveria assistir, tendo filhos ou não, né? Então é um momento interessante em que no apogeu dessa lua, ela ilumina a necessidade de mudanças legais e mudanças em se tratando dos dispositivos, dos aplicativos de redes sociais, de mudança de perspectiva, traçando novas regras. Tanto é que algumas plataformas estão começando a mudar isso e justamente por causa do filme. Vale a pena acompanhar. Outro assunto importantíssimo são separações. Separações, quem sabe, de pessoas muito famosas, de casamentos longevos, que a gente imaginava, uau, aquele casal da mídia que está junto há tanto tempo, de repente, como a gente poderia imaginar, né? Existe essa possibilidade? Existe, mas também de separações e rupturas em se tratando de parcerias de longa data, de parceiros de trabalho, de grandes empresas, de instituições que rompem, que se partem, inclusive também não só por conta de problemas financeiros, mas por questões familiares. Marte em Câncer está em jogo. A ver. Outro assunto importante para toda a lua cheia, tenhamos atenção, chuvas e enchentes. Portanto, esse é um alerta. Parece que não para de chover no Brasil, né, de uma maneira absoluta, absurda, desde o começo do ano, mas é sempre interessante perceber que na lua cheia, porque ela interfere no volume dos líquidos, tudo pode ficar muito mais perigoso, portanto, atenção. Outro assunto importantíssimo que mexe com Marte em Câncer são lugares históricos, muito antigos, centenários e milenares. Falei sobre isso em outros vídeos, em outros posicionamentos envolvendo Marte em Câncer, como no caso dos 2 últimos eclipses que a gente teve, e foi justamente nas ocasiões e ao redor dos eclipses que a gente teve um incêndio tremendo na Coreia do Sul e a gente teve problemas em se tratando de Mianmar, foi um terremoto em Mianmar, não é isso? Que destruiu templos centenários e milenares naquele lugar. Câncer tem a ver com o passado, coisas muito antigas, que tem a ver com a história dos países. Portanto, eu prestaria muita atenção no que possa vir a acontecer ao redor dessa lua cheia, que também evidencia essa questão, mas, por outro lado, também é interessante imaginar que é justamente ao redor de uma lua cheia em Libra, que tem a ver com as artes também, que a gente tem a reinauguração do Museu Nacional no Rio de Janeiro, depois de um incêndio que devastou 85% de uma estrutura histórica, a história do Brasil, e que volta a abrir as portas justamente a partir de agora. Portanto, visitem, ok?
Bom, gostaria de falar agora sobre vida pessoal. Um dos assuntos importantes para essa lua cheia tem a ver com delicadezas, sutilezas, questões emocionais. Marte em Câncer, se Marte é o duelo, Câncer das emoções profundas e infantis e antigas, familiares do passado, né? E Libra tem a ver com os nossos sentimentos amorosos, com a nossa capacidade relacional. A gente está muito sensível nesses dias, portanto, mágoa e mágoas é um assunto importante. As más águas são assuntos importantes ao redor dessa lua cheia que podem evidenciar uma tensão e uma amargura, uma angústia tão grande relacionada a maus relacionamentos, más parcerias, maus encontros familiares ou amorosos, que, enfim, é importante a gente prestar atenção nisso e não colocar tudo a perder porque estamos cheios de mágoa no coração. É importante também, e eu diria o seguinte, tem gente que quer ter conversas importantes a partir dessa lua cheia, porque acaba Vênus retrógrada e Mercúrio também já acabou a retrogradação nessa semana. Mas no apogeu de uma lua cheia, a gente vai ter uma conversa séria com o coração cheio de mágoa? Pensa bem. Negociações. Esse é um período também difícil para negociações, porque, de novo, embora Mercúrio tenha acabado a sua retrogradação, daqui para frente a gente tem Mercúrio direto, a gente está com Júpiter e Saturno dificultando processos de compra e venda, o que não significa necessariamente que a gente vai fazer más negociações. Isso pode significar que a gente venha a atravessar, passar por situações de negociações difíceis, com grandes obstáculos, portanto, se a gente puder fazer isso longe dessa configuração, talvez seja melhor. A gente ainda enfrenta, como eu disse, na segunda metade de abril, uma forte tensão entre Marte e Plutão. Eu pensaria na hipótese da gente deixar algumas coisinhas para o começo de maio, tá bom? Pais e filhos, de novo, em se tratando de vida mais íntima, não em se tratando de séries e vida coletiva, mas em se tratando da vida familiar, do núcleo familiar dentro de casa, é importante a gente imaginar que a gente está no apogeu de uma lua de relacionamentos envolvendo signos que falam de infância, de criança e de família. Mas no apogeu de uma lua cheia, a gente vai mesmo ter uma conversa séria, profunda, importante. É justamente nesse momento que os nossos líquidos internos, nosso emocional também está muito mexido. Talvez seja o momento da gente baixar um pouquinho a bola, repensar sobre essas questões todas, às vezes inclusive engolir uns sapos, que às vezes Libra faz isso, mas em nome de uma paz, e isso é bastante importante, para depois a gente falar sobre determinadas questões que podem ser cruciais para os relacionamentos entre pais e filhos numa lua minguante, que é na próxima semana. Que tal? Bom, eu queria falar agora de relacionamentos. Vamos lá. Os relacionamentos estão em xeque, sem sombra de dúvidas, desde a Vênus retrógrada, que está vindo desde o Carnaval. Ela fica retrógrada de 1º de março a 12 de abril. A partir dessa lua cheia, depois da formação da lua cheia, ela começa a andar para frente. E aí, quem sabe, a gente possa, depois disso, começar a reavaliar algumas coisas em se tratando de vida a dois. A questão é que essa lua cheia pode evidenciar, iluminar oposições e tensões intransponíveis entre os casais. Como eu já disse em vídeos anteriores, às vezes existe muito amor, de fato, mas será que o amor é suficiente para dar conta dessa relação? Porque às vezes a gente tem tantas diferenças em se tratando de visões de mundo, em se tratando de valores familiares, de raiz, de perspectiva para o futuro, de planos para o futuro, que às vezes as pessoas querem ir em direções dissonantes, que fico eu me perguntando como é que a gente vai resolver isso tudo numa lua cheia. Esse é um momento de, se a gente conseguir acalmar um pouco o coração, de percepção do que é que fica evidente. Muito mais do que sair falando, do que sair esbravejando ou tentando corrigir alguma coisa, eu usaria essa lua cheia para perceber aonde essa lua joga luz. E isso já é muita informação. De repente, tudo que a gente mais está precisando agora é de uma luz num ponto de uma determinada situação. Aproveita, porque a lua ilumina. Além disso, e só para finalizar essa questão dos relacionamentos amorosos, é muito interessante perceber que com Marte em Câncer nessa jogada, a gente pode estar falando de mágoas antigas nos relacionamentos, inclusive bateção de cabeça entre casais por conta de valores familiares. São suas origens que têm raízes tão diferentes e então irreconciliáveis em alguma medida. A ver, tudo isso a gente deve prestar atenção ao redor dessa lua cheia, que pode se manifestar mesmo 1 ou 2 dias antes da formação precisa e que pode reverberar durante toda a semana que vem, que vai ser uma semana de lua cheia, toda semana que vem, ok? Tem uma frase, um trecho lindo de uma música, de um poema do grande Vinícius de Moraes, que não por acaso foi um grande músico brasileiro, também diplomata brasileiro. Tinha o Sol e o Ascendente no signo de Libra, é o signo da diplomacia, e ele dizia pra gente o seguinte: a vida
é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. A vida é muito isso. Mas nos momentos em que a gente está vivendo, eu fiz uma brincadeira, uma jogada, que a vida é a arte do desencontro, embora haja tanto encontro pela vida. A gente está metendo tantos pés pelas mãos na atualidade, o mundo está tão virado que parece que a vida tem se tornado uma perspectiva no sentido de momentos de grandes desencontros entre nós e o mundo, nós conosco, nós com nossos amores e as nossas amoras, nós com o planeta, com a política, com a ideologia, com a religião, com o meio ambiente, com tudo. A gente tem se desencontrado de uma tal maneira que a gente poderia tentar simplificar um pouco as coisas, imaginando que, embora tudo isso aconteça, haja tanto encontro pela vida. Também há muito encontro pela vida. Se a gente pudesse focar mais nos encontros, na beleza dos encontros e quão potentes são os encontros. Libra é o signo daquele que faz com o outro. O desenho da balança é o desenho daquele que só existe na medida em que o outro existe para que conjuntamente aquilo caminhe em frente. É o que se faz aos pares, é o que se faz a dois. Será que a gente ainda consegue pensar sobre tudo isso? Com esse mundo tão virado, e principalmente depois de tantos eclipses no signo de Áries, que evidencia tempos de tanto individualismo, fica aí a reflexão. Deixem cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva algumas das suas reflexões sobre esse tempo que a gente está vivendo, sobre o que vocês esperam para esse período de lua cheia, para os próximos tempos. Não deixem de assistir o vídeo sobre as previsões de abril, e eu vou fazer um vídeo especial, portanto, se você estiver inscrito no canal, inscreva-se. Você vai receber as notificações dos próximos vídeos e entre eles o vídeo sobre a grande tensão entre Marte e Plutão, que é uma das grandes marcas de conflito de 2025 e todo mundo devia prestar atenção, combinado? Peço a vocês também que compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, porque eu acho que talvez ele possa trazer uma luzinha pra gente nesses tempos tão obscuros. Bom, muito obrigada pela companhia de vocês, a gente se vê de novo amanhã. Que o céu nos guie e que o amor bonito, equilibrado, equânime e a dois de Libra, se puder, nos transforme.